Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para fazer nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista Sião, trazendo o estudo das cartas paulinas nesse trimestre. E aos que estão participando da escola bíblica dominical presencial, nós continuamos chamando, conclamando os irmãos a comparecer à classe, a estar ali colocando suas dúvidas, seus argumentos, trazendo, porque afinal a escola bíblica é uma escola, estamos ali para aprender, estamos todos juntos com esse objetivo. E para tanto, eu também conclamo aqueles que estão participando da EBD da forma online, aqueles que não estão podendo ainda voltar à igreja por alguma questão de convalescência, ou aqueles que estão em outras localidades, até em outros países, temos membros de Sião, e que tem a oportunidade de ver, de participar da escola bíblica através dessa mídia social. Que o Senhor esteja abençoando todos, direcionando os estudos, porque tudo isso é para engrandecimento da casa e da causa do Senhor. Bom, mas na lição de hoje, que é a lição 7 da EBD, ele fala sobre a ação pastoral, sobre a liderança da igreja. E nós temos como textos base o capítulo 3 e 4 de 1 Timóteo. Gostaria que os irmãos acompanhassem, então, a forma como vamos direcionar essa lição. Mas, enfim, o que é que nós vamos entender, até fazendo um link com a aula anterior, que foi feita pelo professor Almiro, que foi o seguinte: ele deixou uma inquietação aos irmãos que assistiram a aula, aos que não tiveram oportunidade, eu peço que dê uma olhadinha lá, mas ele trouxe uma inquietação, como o jovem vai ter autoridade para ensinar os mais velhos? E aí ele está falando de um contexto onde a igreja sofria ataques da comunidade judaica que estava ali, dos gregos e dos romanos. E nós temos a figura de Timóteo, um jovem pastor, início de caminhada, e que precisava de apoio. E aí estava Paulo ali, apoiando ele, trazendo orientações, mas era um contexto difícil, certamente. E aí o professor Almiro deixou essa inquietação, como esse jovem vai ter autoridade para ensinar os mais velhos? E se a gente traz para a nossa realidade de hoje, a gente vai pensar que jovens vão estar assumindo as classes, daqui a mais algum tempo, porque nós envelhecemos, vai chegando a hora de dar uma paradinha, e aí tem que haver uma renovação, e o Senhor sempre renova, o Senhor sempre renova. E aí fica aquela indagação, uma pessoa jovem vai chegar e vai trazer a mensagem, vai trazer o conhecimento para aquele que já está na igreja há mais tempo, ou para aquele que nem está na igreja, mas se acha, não, eu tenho muita experiência, eu sou detentor de uma história, eu tenho uma história de vida, Então, vamos nos inquietar em relação a isso aí. Mas no capítulo 3, versículos de 4 a 7, ele vai falar um pouquinho sobre os deveres dos pastores, Logo no capítulo 3, então, ele já começa com algo muito interessante. O apóstolo Paulo diz que é muito bom ser pastor. Olha só, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Aí lembrando que bispo é o mesmo que pastor, Infelizmente, nós costumamos ver pessoas que exercem determinadas profissões aí fora, e aí quando tem alguém interessado em entrar naquela profissão, e aí vai procurar saber uma informação, assim, como é que eu faço e tal, e a pessoa já vem logo com aquela carga negativa, e aí às vezes tem uns que dizem assim: rapaz, não escolha a área de licenciatura porque é um sofrimento eterno, Quantas vezes já ouvimos isso? Inclusive eu fiz licenciatura em língua portuguesa, e muitas vezes a gente ouve isso, Não, professor, rapaz, não tem uma área melhor para você fazer, não. Então até nós temos que ter cuidado com a forma como nós orientamos as pessoas, porque a gente pode estar destruindo um sonho. Às vezes a pessoa tem aquele sonho de seguir
naquela carreira, naquela profissão, às vezes até por uma questão de família, e aí você pega e joga um balde de água fria, né? Com um comportamento, com a palavra dessas. Mas de certo que Paulo não foi assim. Paulo diz: é muito bom ser pastor, é um excelente ministério, não é? E na sequência ele ainda vai indicar, né, que para fazer parte desse excelente ministério, né, porque nada que é bom é fácil, né, então é preciso preencher alguns pré-requisitos elencados aí nos versículos do 2 ao 7, trazendo até uma informaçãozinha interessante no versículo 5, mas vamos ler. Diz assim: convém, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sábio, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, o pastor ele tem que ter a capacidade de ensino. Né? Muitas vezes até isso me inquieta muito quando as pessoas olham para um pastor que ensina no EBD e quando está olhando para o pastor, ele continua enxergando o pastor, quando na verdade o pastor está ali fazendo a função de professor. Ou seja, você pode ter sua dúvida sanada, você pode perguntar, você pode questionar, e muitas vezes a pessoa fica preocupada, né? Achando, será que eu não vou fazer uma pergunta boba? Será que eu não, né? Será que a pessoa não vai me olhar atravessado? Será que o próprio pastor não vai achar que, né, que eu estou fora do contexto, que eu não estou estudando a Bíblia? Né? Mas de forma nenhuma. O pastor ele tem essa função também do ensino, né? E a gente tem que ter a liberdade, a capacidade, a coragem de se expressar como se realmente estivesse numa escola, porque é assim que funciona a escola bíblica dominical. E aí ele continua, né? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, não pode, né, ser ganancioso, olha só, coisa terrível, né? Mas moderado, não contencioso, não avarento. E aí ele vem com a observação interessante: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha só, Paulo é brilhante como a Bíblia ela traz certos aspectos literários mesmo, né? E aí traz esse questionamento, chega a ser irônico, né, da parte de Paulo. Se alguém não sabe cuidar de sua casa, vai saber cuidar das coisas de Deus? É uma coisa claríssima, claríssima, que a gente, né, às vezes fica, né, sem pensar, a gente não pensa nessas situações, mas é fato. Se a pessoa não cuida de sua própria casa, não sabe cuidar de sua casa, ele vai ter cuidado com as coisas do Senhor? Na sequência ele diz: não neófito, para que, orgulhando-se, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, aquele que é jovem, ele mais facilmente, né, o jovem que por ser inexperiente, ele mais facilmente ele pode se engrandecer, ele pode se deixar levar, né, por aquelas situações, e aí pode acabar tropeçando. E esse é um grave problema, né? Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Fato é que em nossos dias tem se empregado muito o termo pastor para massagear o ego de alguns candidatos ao ministério, né? E até quem nem pensa em tornar-se um. Ser pastor vai além de ter uma boa oratória, meus irmãos, articular bem as palavras, ser até um líder. Aliás, esse perfil aqui que eu falei agora, essas três características, se enquadram em vários profissionais de diversas áreas. Como a nossa referência, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, vamos ficar então com o texto, as orientações de 1 Timóteo 3, em relação ao que é ser pastor. Mas não podemos esquecer também que o pastor, antes de tudo, é um servo. É alguém que pode ter abdicado de seus sonhos profissionais para dedicar-se ao serviço do Senhor, ou que naquele tempo em que poderia estar livre,
estar dedicando-se então ao estudo da palavra e ao ministério que o Senhor colocou em suas mãos. Existem pastores, por exemplo, que continuam, né, trabalhando na sua vida secular. Então eles têm o seu ministério, mas têm também a sua vida secular, né? E aí eles precisam ter essa capacidade de fazer as duas coisas, e o Senhor não vai prestigiar mais ou menos um pastor ou outro pela sua dedicação exclusiva ou não, porque na verdade estão todos ali servindo o Senhor, trabalhando com o ministério que o Senhor colocou em suas mãos, né? Isso é fato. E de qualquer forma, em ambas as situações, eles precisam muito de apoio, né? Porque apesar de ser uma missão maravilhosa, é uma missão árdua. Isso a gente não esquece nunca, né? Não deixa de ser uma missão pesada. E como falamos, não é simplesmente chegar e falar bem. Você tem que administrar várias coisas, né? Várias coisas. E essa administração é que muitas vezes pesa sobre as costas do pastor. Interessante que no verso 6 ele também vai orientar que não seja neófito, o que nos indica que, embora Timóteo fosse jovem, ele já estava bem alicerçado na sua fé e no conhecimento da palavra, orientado por sua mãe e por sua avó, conforme vimos anteriormente, né? A falta de maturidade, então, é um problema grave, pois pode comprometer a vida de alguém que poderia até ser muito operante na obra do Senhor, se atendesse o seu chamado no momento certo, né? Não com precipitação, mas esperando o momento certo para ouvir a voz do Senhor. Na sequência, o autor da revista ele vai falar também sobre os deveres para os diáconos. Os diáconos são aqueles que estão ali para auxiliar o pastor, que estão para servir à mesa, que estão para, né, juntos com o pastor, fazer com que haja um suporte para a liderança da igreja, para que a igreja siga, para que a igreja cresça, né? E aí ele diz o seguinte: devem ser também irrepreensíveis, devem zelar pelo exemplo. E aí quando a gente fala em zelar pelo exemplo, eu lembro de um ditado que diz assim: a palavra convence e o exemplo arrasta, né? Então, não é só chegar e falar e ter postura, né? Mas é realmente você estar ali no seu dia a dia mostrando que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que realmente as pessoas possam olhar, né, e se espelhar naquilo ali, porque com certeza o exemplo é que vai fazer com que a pessoa siga, com que a pessoa olhe, com que a pessoa se interesse em estar ali conhecendo mais da palavra do Senhor. Até pessoas que são de fora, que possam se achegar ao reino de Deus através do nosso exemplo. E aí tem o texto de 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, que diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, suas esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Olha só, sempre no tocante à família, no tocante ao lar. Porque se não sabe cuidar de sua casa, se não dá exemplo em sua casa, não vai reproduzir esse exemplo no seu trabalho e muito menos na igreja. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Agora, tentemos imaginar uma igreja sem diáconos. Ora, por mais que o pastor tenha capacidade de liderança sobre a igreja, haverá momentos em que ele precisará dividir tarefas, né, para tirar aquela sobrecarga, como a gente já falou antes, né, que podem ir desde servir a ceia até fazer visitação e tantas outras atribuições mais que os diáconos têm. Então imagine, um pastor sozinho não vai servir ceia para uma igreja, né? Então olha só como é importante a figura do diácono, e não só a figura, não só a função, mas o comportamento, o caráter
né, o exemplo que os diáconos também nos deixam. Na sequência, o autor ele ainda vai falar sobre os conselhos que Paulo deixou para aquele novo pastor, né, novel pastor. E no versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo retrata para Timóteo o mistério da Trindade. Olha só que interessante, né? Ele vai dizer assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério do amor. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Olha só, ele já passou para Timóteo uma lição completa do amor de Deus, né? O Deus Criador, o Deus Salvador, através do seu Filho Jesus Cristo, e o Deus que consola através do Espírito Santo. Avançando então para o final do capítulo 4, dos versos 12 a 16, Paulo orienta Timóteo a não esmorecer. Olha só, esse é um conselho que é dado também àquele jovem pastor, né? Não esmoreça, mesmo sob o olhar crítico daqueles que se acham mais experientes. E aí a gente vai ver de 12 ao 16, 1 Timóteo 4, que vai dizer assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, estudar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então Timóteo deve ser exemplo principalmente para esses críticos, ser exemplo de comportamento, deve ser exemplo de dedicação aos estudos. Olha só como é importante, né? A gente não parar de estudar, mas mostrar que nós somos servos do Senhor e continuamos, né, procurando crescer em nossa vida profissional, em nossa vida intelectual, em várias áreas, né? Ler, exortar e ensinar, não apenas guardar o conhecimento para si, mas ensinar a outros sobre a Santa Palavra. No versículo 16, Paulo ainda orienta a cuidar de si mesmo, possivelmente de sua saúde física e mental. Aliás, no verso 8 do capítulo 4, Paulo exalta o amor, né, a piedade, em detrimento ao exercício corporal, né? Todavia não invalidando o cuidado com a saúde. Ou seja, Paulo sabia, né, que o jovem gosta de praticar esportes, inclusive porque ele vivia ali num contexto greco-romano, né, onde tinha essa situação do cuidado com o corpo, mas que ele não colocasse isso acima da sua missão, acima da necessidade de amar ao próximo e de levar a palavra do Senhor, né, com esse intuito de fazer com que as pessoas conhecessem o amor de Jesus Cristo. E aí entramos num tópico também muito importante para aquele que quer seguir o ministério pastoral, né, que é a questão dos desvios doutrinários, o cuidado. E aí eu parafraseio um professor, sempre cito essa frase quando ele dizia assim, que um médico pode cometer um erro e prejudicar um paciente. Um desvio doutrinário pode prejudicar gerações. Olha só. Sabemos que a reforma protestante do século XVI foi um marco, né, na história do cristianismo, quando colocou a palavra de Deus nas mãos de homens comuns, nos dando a possibilidade de acesso à leitura e interpretação dessa palavra. Todavia, a história nos mostra e vemos surgir a cada dia desvios doutrinários baseados em interpretações errôneas da Bíblia. A expressão forte que Paulo vai usar no verso 2, homens que falam mentiras e consciência cauterizada, nos remetem a pessoas que já tiveram suas mentes corrompidas a tal ponto de acreditar que a sua mentira é a verdade. Imagine só, e tranquilamente propagam o engano. E a gente lembra de uma passagem que vai dizer assim, ó, pois mudaram a verdade de Deus em mentira
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Palavra de Paulo também, lá aos Romanos, Romanos 1, 25. Então imagine a que ponto esses falsos mestres chegam quando lançam heresias, né? Naquele caso ali da igreja de Éfeso, quando lançava heresia sobre proibição de casamento e proibição de consumo a certos alimentos. Enquanto isso, viviam numa verdadeira hipocrisia. Né? E esse é o perigo, porque, como nós vimos, a questão do pastor, a questão do diácono, exemplo a ser dado. Então, se você faz uma coisa e prega outra, nunca será exemplo, né? Pelo contrário, vai servir de escândalo. Então, estes aqui serviam de escândalo. Criavam proibições onde não existiam, criavam leis onde não existiam. Então, isso só faz o que? Afastar as pessoas do Evangelho. E seguindo aqui, nós temos também que Paulo reconhecia em Timóteo um jovem cheio de vitalidade e disposto a trabalhar para o Senhor. Né? Nós temos visto muitos que são assim, cheios de vitalidade, disposição para trabalhar, mas há de se ter cuidado com esses, né, para que sigam no caminho sempre e não esmoreçam. Né? Ele foi, no caso de Timóteo, ele foi devidamente orientado, e segundo o próprio Paulo, ele foi criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Né? No capítulo 4, versículo 6. Mas Paulo continuava exortando e reconhecendo as inúmeras adversidades que viriam sobre aquele jovem pastor. Aliás, nem sempre as heresias se apresentam com cara de heresia. Né? Quando Paulo orienta a rejeitar as fábulas profanas, é porque essas historinhas, essas historietas, né, tão bonitinhas e cheias de cores e de luzes, né, muitas vezes protagonizadas por animais falantes tão simpáticos, né, essa é a característica da fábula, né, podem trazer em suas entrelinhas heresias perigosíssimas. E era o que acontecia lá na igreja de Éfeso. Então, trazendo isso para os nossos dias, cuidado com as coisas que a gente ouve, cuidado com vídeos do YouTube, do WhatsApp, que nós não temos a ciência de onde veio. A gente lembra que em outros tempos, né, antes da pandemia, em outros tempos, né, a gente tinha a questão de sempre ver referência bibliográfica. Sim, isso veio da onde? E hoje parece que a gente não pesquisa mais isso, pelo contrário. Hoje eu vejo textos, procuro às vezes uma citação na internet, aí está lá que determinado personalidade falou tal coisa. Eu digo, será que falou mesmo? Será? Então a gente hoje não tem mais a certeza da veracidade, a menos que a gente vá pesquisar mais a fundo, né? Para ver se realmente a veracidade é naquilo ali. Mas é isso, o bom exercício do ministério depende de colocarmos nossas vidas na mão do Senhor, esforçando-nos para servi-lo com excelência. Aliás, é uma palavra que tem sido muito usada, né? Serviço de excelência, em várias áreas da nossa vida secular. Então, por que não servir ao Senhor com excelência? Né? Isso é importante para que o reino de Deus alcance os rincões onde ainda não chegou. Né? Tantos países, tantos povos que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo e que precisam ouvir. Precisam ouvir porque só assim o Senhor retornará, quando todos ouvirem a palavra. E é necessário, se faz necessário, que nós busquemos servir ao Senhor com excelência, sempre. E na conclusão, a gente vai pensar do seguinte, que no reino de Deus tudo tem que ser feito com amor e seriedade. Tudo que tem sido estudado até aqui, tudo que nós aprendemos, né, durante a nossa vida, a partir da nossa conversão a Jesus Cristo, é que o reino de Deus, ele é com amor e seriedade. Não dá para colocar a mão no arado por brincadeira. Não dá, não existe isso. Se crermos que o Senhor nos escolheu e nos concedeu dons espirituais para servi-lo, precisamos estar apostos, prontos para aprender e prontos para ensinar. Timóteo foi um pastor jovem, mas temos outros exemplos na Bíblia de pessoas que foram chamados
para o serviço do Senhor, ainda bem novos, né? Tem Samuel, tem Davi, Maria, né? E outros já na idade avançada, o que nos mostra que o Senhor não olha para a nossa condição física, não olha se a gente está muito novo, se a gente está muito velho, né? Não olha para as nossas, aí eu coloquei aqui, né? Nossas incapacidades, né? Porque às vezes são capacidades, ele não olha para a nossa capacidade, mas também não olha para as nossas incapacidades. Mas ele usa aqueles que ele quer, quando quer e da forma que ele quiser. Portanto, façamos como Samuel, dizendo: Eis-me aqui, Senhor. E é com essa fala que nós terminamos a nossa BD, conclamando sempre os irmãos, né, a estarem orando ao Senhor, pedindo direcionamento, pedindo que o Senhor abençoe a sua igreja, né, para que possamos estar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos. Até o próximo domingo. Continuem estudando bastante. Que Deus abençoe.